Afinal de contas, o que são os Shriners e qual que é a missão central desse grupo dentro da maçonaria? Bom, vamos lá. O Shriners é uma organização que tem como principal objetivo tratar de crianças com 4 patologias, né? São problemas ortopédicos, queimados e lesões medulares e lábios leporinos e fendas palatinas. Então a gente cuida de crianças de 0 a 18 anos com esses 4 tipos de patologias, né? Agora, eu acho que o ideal é a gente começar a falar de como ela surgiu, né? Show, vamos Em lá. 1872, um médico e um maçom, o William Florence e o William, como é que é o nome dele? William Florence e Walter Fleming, eles foram para uma festa na França e foram recebidos por um tema da Arábia, turco, né? Por isso que a gente usa chapeuzinho. Quando eles voltaram, eles acharam que eles tinham que fazer alguma coisa com aquele tema, né? E como eles eram médicos, eles falaram assim, nós precisamos montar alguma coisa para ajudar a sociedade. E aí, em 1872, em Nova York, eles fundaram um grupo, né? Quando teve aquela poliomielite nos Estados Unidos, que devastou várias crianças, né? As crianças ficaram no hospital e aí eles, como que a gente vai poder ajudar? E nesse período eles criaram o ISCA, que é o clube de palhaços, né? Que nem a gente tem o Doutores da Alegria aqui no Brasil, foi Sim. criado em 1902 isso. E aí eles visitavam os hospitais para levar um conforto para aquelas crianças, alegria, porque imagina, se você está num hospital, num ambiente, e ninguém sabia o que fazer, como era, porque foi uma doença nova, não tinha recursos, né? E não sabia as sequelas, tudo aquilo. E aí eles começaram, como ele era médico, e ele começou a tratar essas crianças, fazer, e os palhaços, esse grupo, começava a ir lá nos hospitais, fazer as crianças darem risadas, enfim, levar um pouquinho de alegria. Logo depois que terminou essa fase de epidemia, né, eles fundaram o primeiro hospital. E aí, o que nós vamos fazer com esse hospital? E aí, eles determinaram que eles iam cuidar de crianças com essas 4 patologias. E aí, eles começaram a tratar de crianças do mundo inteiro. E hoje, nós temos 22 hospitais, sendo 20 nos Estados Unidos, um no Canadá e um no México, e onde a gente cuida de todas as crianças que tenham qualquer problema dessas 4 patologias que eu te falei, né? Então, basicamente é isso. A ideia é tratar de crianças sem nenhum recursos de governo, com recursos próprios, totalmente gratuito. Show de bola. Aproveitando que a gente tá falando sobre a origem dos Shriners, como que. O irmão falou um pouquinho dessa temática turca, né? Mas como que então eles saem lá dos Estados Unidos e vêm parar aqui no Brasil? Então, depois de alguns anos, no início, para ser um Shriner, era só grau 33. Então, tinha que ser alto grau da maçonaria. Com o passar do tempo, eles resolveram abrir a maçonaria para o mundo, o Shrine para o mundo, né? E aí, o que aconteceu? Eles baixaram para mestre maçom. Então, hoje, para ser um Shrine, tem que ser um mestre maçom, né? Ele tem que ser mestre maçom para ser Shrine. Ele atingiu o terceiro grau, ele pode se candidatar a ser um Shrine. E aí, em 1974, se não me engano, essa data só que me fugiu agora, 11 irmãos de São Paulo foram para o Uruguai e iniciaram no Shrine, porque o Shrine, ele imagina como se fosse uma potência, né? Então você tem a potência e depois você tem as suas lojas. E no Shrine a gente tem a nossa administração central e depois a gente tem o chamado de clubes, né? Então, como se fosse um guarda-chuvinha, né? Pendurado na potência tem vários clubes. E aí o Almas veio para o Brasil e aí iniciou esses irmãos
dentro do Shriners, né? E aí, depois de alguns anos, a gente passou a ter o nosso clube chamado Amal, né? E aí foi assim que surgiu o Shrine no Brasil, né? Hoje, no Brasil, nós temos 3 templos, né? Nós temos o Hikmat, nós temos o Amal e nós temos o Salá. E cada um tem uma região determinada para atuar no Brasil, né? Para evitar, por distância, uma série de fatores, né? Então, cada um desses templos atuam na maçonaria, dentro da maçonaria. Os irmãos que são daquelas regiões passam a ser associados a esse templo, né? O irmão falou sobre a questão dos hospitais, né? Dos 22 hospitais que os Shriners são donos, entre aspas, né? E fazem esses atendimentos. Mas aqui no Brasil a gente não tá dentro dessa realidade. Então, como que é a atuação dos Shriners aqui no Brasil? Bom, primeiro nós temos um corpo médico, né? Esse corpo médico, ele identifica o nosso paciente. Então, como que vem esse paciente para a gente, né? Por indicação de algum nobre, né? Ou por uma mídia social, ou não sei, vem de várias formas para a gente. Quando esse paciente é identificado, nós temos uma triagem, que é o nosso corpo médico. O nosso presidente é o Dr. Otávio, né? E ele é presidente da Associação do Brasil, né? Cortou um pouquinho, meu irmão, bem na hora que o irmão falou. Ele é presidente da Associação Plástica do Brasil em São Paulo, né? Certo. E nós temos uma parceria com eles, né? Onde ele identifica o paciente, né? E aí a gente dá destino para o tratamento. 90% dos casos a gente quer que a criança seja tratada no Brasil por uma série de fatores. Normalmente são crianças que não têm condições financeiras, né? São crianças humildes. E você mandar uma criança dessa para tratar nos Estados Unidos acaba meio que inviabiliza o próprio tratamento. E por uma série de fatores. Por exemplo, língua, distância, né? Então a gente tenta tratar aqui. Quando não tem jeito, aí a gente manda para os Estados Unidos, prepara essa criança para ir para lá. E o Dr. Otávio é que cuida de toda essa parte de identificação do paciente, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Então, a gente seleciona o paciente e aí, a partir desse momento que esse paciente entra no nosso processo, né? Até os 18 anos, a gente cuida desse paciente. Então, a gente cuida de crianças de 0 a 18 anos. Então, não é simplesmente pegar a criança, fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento e depois leva ela para casa e pronto. Não, a gente continua prestando todo o atendimento até essa criança ter 18 anos. O irmão tem uma estatística, alguma coisa assim, sobre a quantidade de atendimentos realizados aqui no Brasil? Hoje, no Brasil, nós temos do Amal Shriners, né? Nós temos 22 pacientes, né? Nós temos 6 pacientes que já foram tratados nos Estados Unidos com cirurgia, né? Nós temos o João Paulo, que é o nosso primeiro paciente. Ele tem aquela doença chamada osteogênese imperfeita, né? Que é aquela doença chamada ossos de vidro, onde Sim. quebra, né? O osso quebra como se fosse um giz, né? E aí ele é colocado uma haste telescopada no meio do osso, né? E aí a criança pode passar a andar, né? O João Pedro, por exemplo, quando a gente fez a entrevista com ele, com 4 aninhos, o sonho dele era entrar na escola andando com a mochilinha nas costas. Imagina, se ouvir isso, você que é uma pessoa normal, né? E aí, hoje o João Pedro toca bateria, quer dizer, imagina a alegria, né? O Shriners, a gente transforma vidas, né? Nesse momento aqui que a gente está conversando,
tem algum paciente lá nos Estados Unidos, de algum lugar do mundo, sendo tratado, e a gente faz parte disso, né? É isso que é fantástico. Agora eu não lembro se a gente estava falando isso fora do ar ou no ar, mas a mudança começa dentro, pessoa por pessoa, né? Tem muita gente que quer mudar o mundo e tal, e esquece que as pequenas ações são as que realmente importam. Exatamente. A gente pode não ver o que está acontecendo lá, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que eu estou transformando a vida de alguém, né?